Aproveitar e já voltar com a prefeita Fátima Pacheco. Arnaldo, com você. Fátima, primeiro pedir desculpa a você, todos os ouvintes aí, minha internet deu uma travada aí no bloco anterior, mas agora estou com outro sinal. Não tem como a gente receber ninguém de Quissamã, falamos isso com todos os outros, e não falar sobre o Complexo Farol Barra do Furado. Queria saber, você citou alguns elefantes brancos da gestão do ex-prefeito, hoje seu concorrente. Você colocaria o complexo entre essa lista de elefantes brancos? E como resolver a situação desse local? Falaram-se muito em sessões aqui, parcerias públicas e privadas, os outros candidatos. Você concorda com isso? Olha, Arnaldo, eu acho importante a gente ter sempre na pauta a questão de Barra do Furado. É um lugar estratégico, está próximo das plataformas, estudos apontam que é viável. Agora, a obra que está lá de 100 milhões, né, ela está parada, as empresas que estavam ali, todas foram envolvidas na Lava Jato, e durante esse nosso governo nós fomos várias vezes a Brasília, em outros segmentos da economia aqui também do nosso estado, falar sobre a obra. E foi no momento também que o país entrou numa crise financeira importante, né, que com certeza penalizou empresas, e o que se aponta num estudo que a gente fez com o INPH é que a gente precisa alargar o canal das flechas, que o estudo do INPH aponta que custa em torno de 80 milhões. 80 milhões que Quissamã não tem parceria com Campos, o governo do estado infelizmente não tem, com mais um governador afastado, e Brasília também diz que temporariamente não tem. Acredito sim, né, na busca dessas empresas privadas, porque é um projeto importante que vai mudar o aspecto econômico não só de Quissamã, mas da região. Mas em relação ao que está posto ali, a gente sequer sabe se poderá ser aproveitado. Se aquele modelo, se aquele projeto é o que hoje o empresário utilizaria, naquele formato que está ali e que custou, né, milhões do governo de Quissamã, do estado e do governo de Campos. Fátima, tem recentemente, né, veio à tona novamente a questão ambiental em relação às restingas, né, com a decisão do ministro do Meio Ambiente de revogar algumas medidas que protegiam as restingas e outros ambientes sensíveis de exploração imobiliária. Até foi depois revogada essa decisão pela Justiça. Mas chamou novamente a atenção para a Restinga, Quissamã, junto com Carapebus e Macaé, divide esse patrimônio nacional, que é o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, e é uma das principais portas de entrada para esse parque. Como transformar o Parque de Jurubatiba em uma atração turística aliada à preservação do meio ambiente? Aldir, sem dúvida o Jurubatiba é uma das maiores riquezas que nós temos em Quissamã. Você imagina que Quissamã tem um patrimônio histórico riquíssimo, tem o canal Campos Macaé, que também é histórico, lagoas, praias, e Jurubatiba, que 65% fica dentro de Quissamã. Nós temos uma relação muito próxima ao chefe do parque, com quem a gente dialoga, efetiva parcerias, né? E nós precisamos cuidar, fiscalizar e proteger essa riqueza, né? Não só por uma questão legal, pelo que está escrito na lei, mas por conta de ser esse setor algo que pode ser o novo royalties de Quissamã. Eu acredito muito no turismo, né? E agora com a casa arrumada, com a dívida paga, nós temos no nosso plano, né, um investimento maior para a área de turismo. Porque poucos municípios têm essas riquezas todas em um mesmo lugar que Quissamã tem. E qual turista a gente quer aqui? É o turista que gosta do patrimônio histórico, é o turista que vem pesquisar em Jurubatiba, é o turista que vem conhecer a comunidade quilombola de Machadinha. Você imagina que Quissamã cedia um quilombo. Isso é gigantesco. E a gente tem no canal Campos Macaé, a gente pode sair de Machadinha pelo canal e ir até a Lagoa de Carapebus, passando dentro do parque. Então, proteger o Parque de Jurubatiba é uma prioridade absoluta. Nossa parceria e nossa ampliação da nossa parceria com o presidente o chefe do Parque Nacional de Restinga é exatamente nesse sentido. Nós precisamos preservar essa riqueza, que é uma riqueza não só para o município de Quissamã, né? É uma riqueza de nosso país que a gente não pode negligenciar e não pode pensar
em ver aquelas imagens, por exemplo, que a gente está vendo lá na Amazônia de queimada, de destruição total do meio ambiente. Fátima, você citou aqui a questão da moenda, e quando a gente entrevistou o Armando, voltaram também nos comentários do que a gente recebe, perguntas, sugestões de perguntas de ouvintes, também questionaram sobre essa questão da moenda. E eu recebi também uma pergunta de cunho político para você, e assim como eu fiz para ele, falei para você também. Um grupo de oposição na cidade aponta que no seu grupo político existem alguns atores com condenações judiciais. Citam, inclusive, a questão da ex-secretária de Saúde, Simone Flores, que teve o registro indeferido. Citam também uma condenação pelo STJ ao seu vice-prefeito. Queria que você esclarecesse essas questões, sobretudo do seu vice-prefeito, e se você acha que, de alguma forma, isso influencia na sua campanha. De forma alguma influencia, Arnaldo, até porque o meu vice-prefeito, né, a cidade toda conhece, o Marcelo, é ficha limpa, teve o seu registro totalmente deferido, foi vice-prefeito comigo, candidato a vice, é meu vice desde 2016, candidato a vice agora em 2020, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa idônea. E em relação a Simone Flores, que é a nossa ex-secretária de Saúde e atual candidata a vereadora comigo no meu partido, no DEM, né, o indeferimento dela se deu por conta de uma demissão dela do cargo de professora no governo do estado. Ela era professora, faltou por 3 dias porque a mãe estava internada, um processo de 2010, e de modo muito estranho, agora, no ano passado, sem ser ouvida, sem ser notificada, ela foi demitida. Nós já entramos com 2 medidas, um pedido administrativo junto ao Estado para que reconsidere essa questão, e também, juridicamente, né, toda a nossa equipe está agindo, porque ela, de fato, isso a gente vai reverter, não tem nenhum mal feito com a vida política nem de Simone e nem de Marcelo. Nós estamos ladeados de pessoas muito corretas, de pessoas trabalhadoras que querem o bem de Quissamã. Um outro ponto contestado para a gente é a questão de quase 8 milhões, 7,8 milhões para o saneamento que seu governo teria perdido. Queria que você me explicasse, porque eu até falei ontem com o Manel da Ótica, às vezes quando a gente conversa com vocês, que são de outras cidades, a gente não acompanha tão de perto quanto o Campos, por exemplo, que a gente está aqui. Então a gente faz a pergunta e pede ao mesmo tempo. Que recurso é esse e o que seria esse perdido que dizem que aconteceu durante a sua gestão? Isso. Arnaldo, nenhum governo de Quissamã antes da gente conseguiu tantas parcerias em Brasília como nós. E conseguimos porque limpamos o nome do município no calque, né? E não ficamos sentados na cadeira de prefeito, de gabinete, porque sem os royalties de antes a gente precisava buscar outras alternativas. Esse recurso é um recurso, a gente tem 3 projetos com a Funasa. Um para o saneamento, para as estações de tratamento aqui da área central, um para a Barra do Furado e um para a água no sítio Santa Luzia. Nós já tínhamos licitado essa obra das estações de tratamento da área central, Santa Catarina, Penha e a nossa grande aqui do centro, quando num ofício do Ministério da Economia suspendeu o recurso, dizendo que era um recurso de PAC e que no país todo recurso de PAC seria suspenso. Nós estamos com essa obra licitada e com recurso nosso vamos iniciar a obra. Estamos mudando apenas o formato jurídico e vamos iniciar a obra. Então nós não perdemos, não faltou de nossa parte nenhum documento, portanto, que eu estou te dizendo, a obra está licitada. Cumprimos todas as etapas. Quando nós entramos em 2017, esse processo já estava em andamento, quase perdendo o prazo. Resgatamos o prazo, fomos a Brasília, fomos à Funasa do Rio, cumprimos toda a etapa documental e depois de tudo isso posto, recebemos do governo federal, governo Bolsonaro, um ofício dizendo que todas as obras ligadas e oriundas do PAC estariam temporariamente suspensas. Mas que Quissamã não vai ficar sem essa obra, porque nós resgatamos, Arnaldo. Ao longo desses anos, fizemos vários resgates de recursos que estavam retidos na ANP e que não pagavam ao nosso município. Agora, há cerca de 2 meses, nós conseguimos um resgate muito significativo e é oriundo de pré-sal, no valor de 17 milhões, que vem carimbado para saúde e educação. 75% para a educação, 25% para a saúde. Então, além dessas judicializações, aliado às nossas idas a Brasília, a gente conseguiu colocar nosso município de pé
com equilíbrio financeiro. Você imagina que a gente está no meio de uma pandemia e a gente assiste Brasil afora, municípios, gente batendo panela em frente à prefeitura por falta de pagamento, comércio fechando definitivamente suas portas. Em Quissamã, nós estamos com todas as nossas obrigações trabalhistas em dia, com servidores concursados, terceirizados, programas sociais. Agora mesmo, como mudamos o regime previdenciário da prefeitura, ouvindo os servidores, foi pago o fundo de garantia para cerca de 2.000 servidores. A cidade está com o comércio aberto, musculoso, novas lojas foram abertas na Rua do Comércio, e desde o setor de construção civil até o setor de maquiagem, perpassando por farmácia, supermercado, lojas de roupa, todos funcionando e vendendo muito bem. Essa é a palavra do próprio comércio de Quissamã, que no caso nosso é extremamente importante esse olhar diferenciado para o comércio, porque é o segundo maior empregador. Então, numa cidade como a nossa, Arnaldo, se a gente negligenciar com os pagamentos das nossas obrigações, a gente não prejudica apenas o servidor ou o terceirizado. A gente quebraria a cidade. E a gente tem compromisso com essa cidade. A gente cada vez mais vai deixar Quissamã de pé. Fátima, outra questão que foi levantada durante a semana foi a questão da geração de emprego. Inclusive, o ex-prefeito Armando, ele citou que a prefeitura é a maior empregadora do município e, na sequência, o comércio. Tirando esse ano de 2020, que é um ano atípico por conta da pandemia, de 2017, 2018 e 2019, o único ano com um saldo positivo de vagas foi 2018, com 40 vagas abertas em Quissamã. Como que reverter esse quadro? A gente sabe que em um município menor essa condição é um pouco mais difícil, Quissamã é próximo de Macaé também. Como reverter essa situação e gerar mais emprego no município? Assim, esses números não batem com o que a gente vivenciou ao longo desses anos, Aldir. Porque, por exemplo, a gente, quando entrou, nós priorizamos o micro, priorizamos o comércio que já estava aqui de pé e priorizamos também a terceirização para setores na prefeitura que pudesse garantir emprego de qualidade. Emprego de qualidade é aquele que assina a carteira, aquele que paga os direitos trabalhistas, aquele que garante o ticket. E assim nós fizemos. Com os MEIs, nós organizamos esse setor. Então, em todas as festas, na exposição, no verão, no carnaval, foi geração de renda direto para esse segmento que, antes da gente entrar, estava alijado do processo, porque vinha ambulante de todo o estado e o de Quissamã ficava na periferia de qualquer festa. Em relação ao turismo, né, antes da pandemia, a gente ampliou e recebeu muitos turistas que geram renda e emprego, porque movimenta também a nossa cidade. Em relação ao comércio, novos segmentos do comércio abrindo. Em relação ao agricultor familiar, que é um segmento muito importante, que vende para a merenda escolar, nós demos todo o apoio de técnicos agrícolas, de apoio de equipamentos novos para poder ampliar esse setor, que é um vetor importante na nossa economia, né? Então, tem várias frentes de ação que nós estamos investindo. A grande empresa, ela não chegou a Quissamã, como ela não chegou em Quissamã ao longo desses últimos 30 anos. Você imagina que lá naqueles tempos áureos, ao invés de fazer projetos planejados para geração de emprego, foram projetos milionários que não geraram emprego. Quando eu entrei, Aldir, das 11 empresas do Quissamã Empreendedor que receberam dinheiro do Quissamã Empreendedor, apenas 3 estavam de pé. E considerando que 2 tiveram que fazer um grande investimento para poder ficarem sólidas. E as outras, todas judicializadas, porque não conseguiram cumprir com toda a documentação e com toda a exigência e critério que a prefeitura precisava ter periodicamente, porque é dinheiro público sendo emprestado. Então, não adianta a gente aqui dizer que vai ter uma vara mágica e que vai gerar emprego para todo mundo de um momento para o outro. Estamos buscando essa geração de emprego, estamos investindo nos segmentos locais, estamos buscando parcerias fora, sabemos que a questão econômica do país impacta diretamente para onde vai a planta dessa empresa, mas tão importante quanto buscar essa empresa fora é buscar dar aos daqui o que não tinha antes. Seja ao MEI,
seja ao pequeno produtor, seja ao agricultor familiar, seja a pessoa que tem seu empreendimento, manicure, cabeleireiro, que são setores que empregam na cidade e que, se lá atrás, ao invés de comprar uma moenda de milhões que não chegou, ao invés de fazer um canal de irrigação que nunca irrigou, ao invés de fazer uma série de alambiques que não funcionou para nada, tivesse investido no quissamoense, que já está aqui e que precisa dessa porta aberta. Por exemplo, criamos o microcrédito direcionado ao MEI e vamos lançar, está no nosso plano de governo, um crédito de até 20 mil reais para o pequeno produtor, seja de leite, seja o agricultor familiar. Hoje mesmo à tarde, passei a tarde conversando com esse segmento, né, que ficou muito feliz com a notícia, porque é um juro menor do que o Pronaf, é um juro de 0,37%. É dinheiro público indo para aquele que mais precisa. E temos também no nosso plano de governo um programa importante que vai ser de 18 a 24 anos, no modelo do jovem aprendiz, para poder garantir a esse jovem a experiência do primeiro emprego. A gente vai fazer um cerco protetivo a essa juventude, que uma parcela pode estar vulnerável pelo novo cenário que está posto não só em Quissamã, mas no país todo. E quando a gente, Aldir, repassa dinheiro público para as pessoas que mais precisam, seja na área da assistência, seja no microempreendedor, a gente empodera não só aquela pessoa, mas a gente faz circular dinheiro no município. O emprego é um desafio? O emprego é um grande desafio. E quem contar que tem uma vara mágica para dar uma resposta imediata a esse setor, a essa questão, não está falando a verdade para a população. A gente pegou o município totalmente precarizado e no momento que saúde, educação, assistência, pagamento dos servidores era o que tinha de mais urgente. Você imagina a gente num município como Quissamã, a gente ter uma ambulância funcionando, a gente não ter remédio, não ter médico nos PSFs principais. A gente, naquele momento, precisava colocar a cidade de pé. E agora, com a questão toda estruturada, o turismo é uma área que a gente quer investir, a agricultura é uma área que a gente quer ampliar, né? E os setores econômicos locais que já geram renda, que já geram emprego e que, empoderados e com mais recursos, podem ampliar ainda mais as suas ações. Então, Fátima, só para... eu esqueci de citar minha fonte antes de fazer a pergunta aqui. Esses dados que eu citei são de emprego. A gente sabe que existem os empregos informais também, e que são muito importantes também. Mas esses dados que eu citei são de empregos formais, segundo o Ministério da Economia. E você também citou a questão da educação, o IDEB, né, que Quissamã teve a maior nota do IDEB nesse ano. A educação, esse ano de pandemia, um desafio muito grande para qualquer gestor também. Quais são as suas propostas, Fátima, para a educação e se há uma previsão para a volta das aulas no município? Muito bem. Esse setor é uma área que a gente tem investido muito, Aldir. E investido porque eu entendo, né, que a educação, ela transforma uma cidade, e assim a gente vivenciou esses 3 anos e 8 meses. Investimos no plano de cargos e carreira dos professores, resgatamos esse plano de cargos e carreiras, que já está para ser implementado. Investimos nos profissionais, mas também no família na escola. Trouxemos a família para dentro da escola e mudamos o comportamento das crianças, trouxemos as pessoas mais para perto dos seus filhos e também em relação à questão do transporte, em relação à questão da merenda, em relação à questão do acesso às escolas. Nós temos todas as crianças e adolescentes nas nossas salas de aula. Antes, a escola tinha uma evasão, a nossa maior escola, que é o CIEP, uma evasão de 30%, hoje chega a menos de 3%. Então, implementamos e investimos nesse setor fundamental, que é a obrigação do município, né, que é a escola básica. E esse foi o resultado do IDEB. Ainda temos muito o que fazer pela educação. Você imagina que nesse momento de pandemia, quando as atividades escolares foram interrompidas, um outro desafio ficou posto para todos nós. Nós não podemos deixar nossos alunos perderem de ano. E aí, com a equipe da educação, nós montamos um formato que está dando muito certo aqui em Quissamã, que são os módulos em casa. E por que módulos, né, impressos? Porque nós sabemos que em Quissamã
e em todo lugar do mundo, a internet ainda não é acessada por 100%, por todo mundo daquele município, 100% da população. Mas os módulos têm dado muito certo. A família tem estado ao lado de seus filhos, a resposta tem sido muito positiva, e em Quissamã as crianças não vão perder de ano, os adolescentes passarão de ano, e nós também, nesse período, porque as crianças não indo à escola ficariam sem a merenda, criamos um cartão merenda para que pudesse comprar esse alimento para alimentar em casa e para não deixar o agricultor familiar que vende para a merenda escolar no meio do caminho, sem a renda dele, tão importante no meio de uma pandemia. Nós compramos o produto do agricultor familiar, montamos kits e entregamos nas casas dos alunos. Então, também na Secretaria de Educação, assim como na Saúde, a gente deu uma resposta efetiva. E é um grande desafio. Qual é o próximo passo, Aldir? Nós precisamos levar tecnologia a todas as nossas escolas. A gente não pode mais estar com uma internet mais ou menos, né? Então, investimento tecnológico, qualificação para os nossos servidores, valorização para os nossos servidores, família na escola, né? E a retomada do programa de Bolsa de Estudo. Mas por que não deu Bolsa Nova no meu primeiro governo? Porque herdamos uma dívida milionária com Bolsa de Estudo. Pagamos a dívida, retomamos os alunos que estavam em curso para as universidades, pagamos a dívida do transporte universitário e agora estamos preparados, sim, para lançar bolsas novas no início do ano de 2021. Fátima, o Aldir falou um assunto importante que é a questão da educação. Mas se a gente for pegar qualquer pesquisa, educação e saúde são os dois pilares em que a população mais cobra. Fazendo uma análise de prefeita em final do primeiro mandato e candidata à reeleição, acertos e erros, o que modificar para 2021 nessa área da saúde, caso você seja reeleita prefeita? A nossa saúde de Quissamã, Arnaldo, ela é uma saúde de referência. Nós precisamos ampliar algumas ações, por exemplo, a questão odontológica, né? Nós temos, além dos postos de saúde, toda a rede nossa de saúde muito bem estruturada, de um hospital de referência, de um centro de especialidade com mais de 25 especialistas, né? Com carros para transportar pessoas de modo confortável, quando tem que fazer algum procedimento fora, né? Além de toda essa assistência que já é garantida ao nosso município, a gente precisa ampliar para as áreas rurais alguns serviços. Então, nós já criamos o médico, a saúde vai até você. Que mesmo naquele bairro que tem aquele posto de saúde, aquela comunidade que se distancia um pouco mais daquele bairro, a gente leva o médico lá naquela comunidade, que às vezes é numa igreja, às vezes é numa varanda de uma casa, às vezes é num quintal, e vai com a equipe toda e ali faz o atendimento. Nós queremos fazer essa ampliação também com o serviço odontológico, através de um serviço odontológico itinerante. Então, é manter o que a gente construiu até aqui, né, e fazer também o trabalho preventivo. A nossa cidade é uma cidade muito propícia para pedaladas, para caminhadas, para atividade física. Então, inserir agora mesmo, há cerca de 5 anos para cá, a cidade toda, né, quer dizer, uma parcela muito grande da cidade de Quissamã aderiu o pedal como uma atividade física. Então, você vê o menino de 15 até o idoso de 65, que estava obeso, que estava hipertenso ou que estava depressivo, pedalando grandes distâncias. Então, eu acho que na saúde, além de ofertar um serviço de qualidade no cuidado da saúde, mas o trabalho preventivo com a população, e no município de Quissamã, né, que é um município que a gente conhece a cidade toda, que a gente dialoga de forma muito próxima com a cidade toda, é fazer esse trabalho preventivo da atividade física, né, da alegria das pessoas, levar alegria para a vida das pessoas, né? Durante a pandemia, a gente viu muita inquietação, né? Muita tristeza, muitos medos no mundo todo, porque é um desafio novo. Imagina o idoso que estava acostumado, o nosso idoso, nós temos um programa de idoso aqui que já tem 20 anos, esse idoso dança, esse idoso nada, esse idoso se interage com os outros idosos, e dizer durante praticamente um ano para esse idoso ficar em casa e as nossas atividades com eles totalmente interrompidas. Então, levar alegria e saúde à vida das pessoas, a saúde não só no posto de saúde, no hospital,
mas quando a gente cuida do ser humano, a gente garante mais saúde para essa pessoa. Eu peço a Arnaldo e ao Difra fazer o pinga-fogo, né? Porque nós já estamos no finalzinho aqui, já até passamos um pouquinho, mas também começamos um pouquinho. Compensa os 2 minutos que a gente entrou depois. Exatamente. Então, Fátima, eu vou falar aqui o nome dos candidatos rapidamente e você resume para a gente 1 ou 2 palavras e na sequência já deixa o seu boa noite, sua despedida aqui na nossa entrevista. Vamos lá. Armando Carneiro. Péssimo gestor. Djamin Ferreira. Buscando espaço na política. Dr. Leandro. Um jovem na política. Manel da Ótica. Um empresário de Quissamã. Então tá certo, Fátima. Obrigado pela sua presença aqui na nossa entrevista. E deixar esse minuto final aqui nosso aqui para sua despedida aqui com a gente. Arnaldo, Aldir, Marco Antônio, eu quero muito agradecer a oportunidade, agradecer ao Grupo Folha, que mais uma vez sai na frente com esse formato tão importante da gente poder se colocar, falar do nosso governo, das nossas propostas, falar diretamente com a nossa população e dizer, eu tenho falado isso em muitas reuniões e encontros, nós superamos crise, cuidamos das pessoas, resolvemos os problemas e agora a gente tem capacidade para fazer muito mais. E faremos, usando bem o dinheiro público, faremos ao lado de nossa população, faremos pelo bem coletivo, por todos os segmentos, para a nossa cidade ir cada vez mais para frente. Muito obrigada a vocês. Agradecemos, então, desejamos a Arnaldo, a Aldir e a Fátima um bom final de semana, sucesso na sua campanha, Fátima. Arnaldo, obrigado. Aldir, descansem, semana que vem continua. Descanse, Marco, descanse sem nada, a gente está no fechamento do impresso. É verdade. Só está começando, mas Fátima, muito obrigado, agradecendo a você, estendo a toda a população de Quissamã e a todos os candidatos que já participaram conosco. Lembrando que o Djamin, por essa questão da Covid, vai estar participando com a gente na próxima semana, a gente vai estar anunciando a data aí na segunda-feira. E na segunda também, Marco, a gente recomeça, ou na verdade a gente começa uma nova série com os candidatos de São Francisco de Itabapoã. Exatamente. Bom final de semana para todos vocês. Continue agora na Folha FM, porque agora temos o melhor da música brasileira até às 21 horas. Eu volto na segunda-feira às 14 horas. E como disse o Arnaldo, segunda-feira começa uma nova série de candidatos de São Francisco de Itabapoã. Um abraço para você, uma boa noite, fique conosco.